Eu gosto muito de Ed Gama, tá? Nada contra Ed Gama. Vamos falar Sabemos, aqui sabemos. sobre a próxima. VTube e Ed Gama, eles são confirmados como dubladores da animação, essa aí que você está vendo aí no fundo, Zoopocalipse, uma aventura animal, né? Esse filme infantil, uma animação infantil, e ele vai ser lançado no cinema brasileiro agora, em setembro. E a sinopse é basicamente um meteoro, ele cai em um zoológico e transforma animais em zumbis coloridos, né? Os protagonistas precisam salvar os seus amigos, né? Vai lá, Cid. A VTube, ela vai estrear como dubladora, né? Vai fazer a voz de Gracie, que é uma loba adolescente, e o Ed Gama faz uma voz do Xavier, que é um lemure cinéfilo. Assim, para mim, eu nem tenho tanta coisa assim contra o Ed Gama. O Ed Gama já tem feito bastante filme, é um profissional dessa área, desse ramo. Então, a sua dublagem, eu acho que, ainda que ele não seja um dublador, né, profissional, eu acho que não atrapalha tanto. Agora, a escalação de VTube assim, é um movimento tal qual a gente criticou do CinePE aí na contramão do que do que se pensa de cinema, a utilizar uma propaganda publicitária do próprio festival feita toda em IA, a gente pegar também influenciadores que não tem nenhum tipo de tato com o cinema, né, para tipo, ó, dubla aí, porque na verdade o que a gente quer? Para mim, qual é a mensagem que eles estão dando, né? A gente quer que os seus seguidores vão assistir o filme. Pronto, é isso. Se o seu trabalho vai ser bom ou não vai ser bom, pouco importa. Agora, contanto que aquele 3 milhões, 5 milhões de seguidores que você tem vendo assistir por conta disso, já está valendo. E isso, para mim, me entristece bastante. Então, quando eu recebo uma notícia dessa, de que, pô, a gente está falando sobre cinema, vem uma pessoa que não tem o menor talento, a gente questiona bastante a dublagem brasileira, de como ela é feita com pouco tempo, a toque de caixa, tem que fazer correndo, as equipes são poucas, então o mesmo dublador está em não sei quantos projetos ao mesmo tempo. A gente fala sobre tudo isso, sobre como é preciso profissionalizar, mas, de novo, vamos na contramão disso aí. Não, vamos ficar ainda menos profissional, ainda chamando pessoas, influências, né, para a gente simplesmente catapultar o nosso filme através dos seguidores que ele tem. Cara, e assim, é um desrespeito, né, com os dubladores. Eu queria só salientar uma coisa, que sempre que a gente fala algo negativo da dublagem, sempre que a gente é contra a dublagem dos filmes que chegam aqui no Brasil, jamais é contra os dubladores, tá? Os dubladores profissionais. Esses são excelentes profissionais. A função dele é de extrema importância para dar acessibilidade ao filme. Eles trabalham sob condições muito ruins, no sentido do que Cid falou, de ter que fazer tudo a toque de caixa, muitas vezes sem poder nem ver determinadas cenas, a depender do projeto. Então, isso aí sim é um grande ataque à dublagem brasileira. Nada contra nem Ed Gama, nem VTube, mas sim contra a decisão dos estúdios. Esse é um verdadeiro ataque contra a dublagem. Não quando a gente fala que deveria ter mais sessões legendadas, deveria oferecer, eu não diria nem mais, mas alguns filmes poderia ter pelo menos uma sessão em algumas cidades, que é aqui em Recife, quem mora aqui sabe que é complicado para determinados shops achar uma sessão legendada, né? Na cidade de Eupídio, em Montes Claros, também no Eupídio, é muito difícil encontrar a sessão legendada. O ponto nem é esse, a gente quer pelo menos uma opção dessa de legendagem. Isso não é um ataque à dublagem. Isso aí, essa notícia, infelizmente, é um ataque à dublagem profissional. É isso aí. Você tá menosprezando uma categoria de profissionais, e realmente são profissionais. Se a gente pegar os grandes dubladores brasileiros, Lima Duarte passou por isso, vários humoristas passaram pelo processo de dublagem, criando vozes e tiques e características de inúmeros desenhos animados e seriados que nós crescemos assistindo e de certa forma, amamos, né? Alguns atores se tornaram tão conhecidos pelas próprias vozes, né, que foram colocadas, e isso é aquele processo que não é novo. A gente tem que lembrar que Luciano Huck já entrou nesse processo. Ia citar isso. Entendeu? Então, não é uma... É o que o Cid falou, isso é uma decisão mercadológica com a ideia de que isso vai conquistar público.
E vamos dizer de novo, é a ideia de que isso vai conquistar público. Pode ser que não funcione, porque não quer dizer que vai funcionar Não garante. tão maravilhosamente bem, porque se a fórmula fosse tão matemática, Transformers seria um sucesso extraordinário, a série inteira. Não, e a própria VTube, ela fala, né, que a Grace, mesmo sentindo um peixe fora d'água, nunca desiste do que acredita. E é isso, é um peixe fora d'água. A VTube tá um peixe fora d'água nesse filme. Né? Não tem o menor sintonia com dublagem e vai dublar. Vai ser, para mim, a minha expectativa, o que eu acho que vai acontecer é exatamente a dublagem de Luciano Huck no filme Enrolados, que eu assisti, não, acho que ano passado com minha filha, e eu não tinha percebido, eu não lembrava o quão horrível é a dublagem de Luciano Huck no filme. Algo extremamente robótico, sem sentimentos, sem entonação, frio, horrível, horroroso. Eu acho que esse é o caminho também que vai ser trilhado aqui. Nem é nada contra também do próprio Luciano Huck, né? Que fez a dublagem, porque não é culpa dele, né? Se chamam ele para fazer. Ele não tem a habilidade necessária de interpretação que a dublagem necessita. As pessoas subestimam demais. Não, poderia, claro. Mas o que eu digo é o seguinte: a dublagem ela precisa de técnica de interpretação, modulação de voz. Não é fácil, não é um trabalho qualquer. É um trabalho complexo. Inclusive, só para falar aqui o quanto a dublagem no Brasil é desrespeitada, e não é para as pessoas que falam que pedem um filme legendado nas sessões. Eu vou reforçar de novo. É desrespeitada por essas situações. Há um tempo atrás, quando lançaram o Piratas do Caribe 5, o dublador original do Jack Sparrow, ele pediu um aumento. Ele pediu... o salário dele estava muito baixo, né, o cachê, no caso. Ele pediu um cachê mais alto. A produtora, que era Disney, no Brasil, nem respondeu o cara. Nem respondeu, trocou, substituiu o cara. Ele dublou o trailer e não dublou o filme original. Quer dizer, você vê que é um desrespeito absurdo contra os dubladores no Brasil e não é das pessoas que pedem um filme legendado. Vem de cima. Beleza, pessoal?